Muzan Kibutsuji é o primeiro Oni mais poderoso da história. Ele originalmente era um humano, mas de algum jeito conseguiu se tornar essa lendária criatura mítica e ocupa o cargo de rei dos Onis. E em seu império, seus súditos têm a seguinte missão: encontrar o segredo para a imunidade à luz do sol. Então, oi, eu sou o Marcos e vamos ver a origem do principal vilão de Demon Slayer, além de entender por que ela tá com a família do Tanjiro lá no primeiro episódio, porque isso tem um significado que só vai ser revelado lá na frente. Então bora lá. Muzan nasceu no período Heian no Japão, e ele era filho de aristocratas, pessoas nobres da sociedade, por isso ele nasceu em uma família muito rica. No ventre de sua mãe, seu coração parou diversas vezes, e quando ele nasceu acharam que o bebê não estivesse vivo, mas foi aí que ele deu seu primeiro grito. Muzan cresceu sendo uma pessoa bastante doente, uma criança muito doente, era frágil, abatido, era uma pessoa muito magra. Por sorte, sua família era rica e pediu os melhores médicos do mundo para vir ajudar o garoto. Foi então que a doença do Muzan foi diagnosticada e um prazo de validade foi dado. O médico disse que a sua doença o levaria e ele viveria até nos máximos os seus 20 anos de idade e que a sua doença era incurável. Muzan estaria fadado a morrer e isso levou a desenvolver tanatofobia, que é o medo constante da morte, mas mesmo assim ele não desistiu. Sua família foi dando para ele acesso a vários médicos e ele fazia diversos tipos de tratamento, sejam mais simples aos mais dolorosos, até que chegou a vez dele quase desistir. Foi então que chegou o último médico, que se esse tratamento não desse certo, já era, ele estava condenado a morrer. Muzan sabia que se a alternativa daquele médico não resolvesse, o seu destino estaria selado. Esse médico então o tratou usando uma fórmula desconhecida de medicamento, tanto é que era um protótipo de uma cura e ainda estava incompleto, mas Muzan quis testar mesmo assim. Após tomar o medicamento, o tempo foi passando e não surtiu efeito. Muzan foi ficando cada vez mais fraco, ele sabia que já estava chegando perto, então era questão de dias e ele iria morrer. Tendo um ataque de fúria, ele mata o médico e resolve esperar pelo dia da sua morte. Mas aí então que o tempo foi passando e o processo foi mudando. Em vez dele ficar mais fraco, estava acontecendo o oposto, ele estava ficando cada vez mais forte. Até que um dia ele estava 100% curado e emergiu sendo agora o primeiro Oni. Muzan descobriu que não só foi curado, como foi completamente mudado. Seu corpo se tornou muito mais forte, adquirindo habilidades sobre-humanas como regeneração, super força, super velocidade e uma característica com os olhos parecendo como as de um gato. Só que isso veio atrelado a uma fome por consumir carne humana, mas isso não era problema pro Muzan. Na verdade, isso até o fazia se sentir superior, porque na cabeça dele o jogo havia mudado. Antes ele era inferior às pessoas por conta da sua doença, agora ele era superior a elas. Só que tinha um problema, aquele remédio trouxe a cura pra ele, mas veio com algo que o incomodava, que era nunca mais poder andar na luz do dia, na luz do sol. Quando ele tentou fazer isso, ele viu que poderia morrer, ele tinha uma fraqueza à luz solar, como um vampiro. Foi só naquele momento então que bateu o arrependimento dele ter matado aquele médico, porque ele sabia que o médico não havia terminado o tratamento. Foi então que, na sua ânsia de poder andar de novo ali na luz do sol e ser 100% imortal, que Muzan foi atrás das pesquisas do médico para descobrir que remédio é esse que ele usou, qual tipo de tratamento foi esse utilizado, e estudou toda a pesquisa do médico. Mas tinha um único ingrediente naquela pesquisa que ele nunca ouviu falar, que é uma flor chamada de lírio da aranha azul. Como agora ele era imortal, ele decidiu passar o seu tempo procurando esse último ingrediente para completar o tratamento do médico, para assim ele ser imune ao sol. Sabendo que sozinho ele nunca acharia um ingrediente final para completar a pesquisa, ele então resolveu passar o seu poder para outras pessoas, criando Onis que serviam a ele. Dando um pouquinho do seu sangue, o Muzan transformava uma pessoa em Oni e tinha total controle dessa pessoa, e usando seu poder ele impedia ela de ter acesso às suas memórias do passado para ser um servo mais leal. E aos seus servos Onis ele deu a seguinte missão: achem a flor chamada de lírio da aranha azul. Assim ele completava o tratamento e podia andar de novo sobre a luz do sol e seria 100% imortal. Os seus Onis eram seus olhos e ouvidos, pois ele tinha uma conexão mental com cada um deles, da qual ele chamava de filhos. Tanto é que se algum deles resolvesse falar o seu nome, o sangue do Muzan o matava. Ele passou vários anos procurando a parte final da fórmula, até que um dia ele encontrou uma mulher chamada Tamayo e viu a chance de conseguir algo com ela. Ela sofria de uma grave doença e morreria. Muzan deu a ela o seu sangue para ela se curar, mas Tamayo, assim que se transformou, acabou matando toda a sua família. Ressentida por ter feito aquilo, ela desejava voltar a ser humana de novo e odiava Muzan com todas as suas forças, mas devido à ligação de sangue com Muzan e o medo de morrer, ela passou a servir a ele como uma serva e uma espécie de médica que o auxiliaria a aperfeiçoar a sua forma. Muzan e seus Onis assolaram a humanidade até que nasceu um homem com a marca do sol, Yorishi Tsujikumi, que viria a se tornar o primeiro caçador de Oni. Yorishi
Orochi tinha um irmão gêmeo chamado de Michikatsu, que tinha uma inveja absurda dele, por nunca ser tão poderoso como o irmão que era detentor da respiração do sol. Um dia Muzan apareceu para Michikatsu e disse que queria transformar um caçador de Onis em Oni e ofereceu para ele a chance de ser imortal e de ser muito poderoso. Michikatsu aceitou a ser um Oni e se tornou Kokushibo. Eles então posteriormente iriam fundar uma organização chamada de Luas Superior, que a mando de Muzan mataria os caçadores de Oni para impedir que eles se metessem no caminho dele. Um dia Muzan e Tamayo acabam esbarrando com Yorichi, um caçador de Onis. Muzan, que era muito poderoso e nunca havia perdido nenhum combate, nem mesmo para qualquer caçador de Oni, afinal ele era imortal, nunca havia se ferido nem nada, subestimou seu oponente e foi atacar ele. Yorichi, que usava a respiração do sol, assim que usou sua espada e ela tocou na pele do Muzan, algo aconteceu. Muzan pela primeira vez se feriu, e isso era algo que nunca havia acontecido desde que ele havia se tornado o rei e primeiro Oni. Nada até então tinha conseguido ferir ele, nem mesmo outros caçadores. Yorichi então, com sua simples técnica, atacou Muzan e descobriu seu segredo. Muzan tinha 7 corações e 5 cérebros, e todos os seus pontos fracos foram atacados de forma simultânea por Yorichi, com sua lâmina que queimava como fogo e a sua respiração do sol. Surpreendido pelo ataque, o Muzan cai no chão ali na frente de Yorichi e fica extasiado ali, fica em choque, porque nem mesmo a sua regeneração funcionava. Essa cena, inclusive, você pode ver trechos dela ali na primeira temporada de Demon Slayer. Foi então que a sua tanatofobia voltou a aparecer e o medo da morte tomou conta dele. Muzan se explodiu em vários pedaços, vários fragmentos, e mesmo o Yorichi atacando cada um deles, ele conseguiu fugir e se escondeu por um século, até que aquele humano pudesse morrer de idade. E foi o que aconteceu. Yorichi, o único caçador que fez frente ao Muzan e humilhou ele, morreu de velhice. Assim que Muzan soube disso, ele voltou a aparecer de novo, e ele e Kokushibo foram atrás de todos os descendentes e qualquer um que usasse a respiração do sol, com medo de que surgisse alguém tão forte como Yorichi. E assim foi. O tempo passou e ninguém conseguiu derrotar Muzan de novo. Nem mesmo Hashiras eram pares para eles, não faziam nem cócegas. Muzan era imbatível. E desde aquele dia que ele fugiu, Muzan nunca mais viu Tamayo. Muzan, nessa época, com Kokushibo, fundou o que a gente conhece como os Luas Superiores, que foi apresentado lá pra gente no anime e no mangá. O tempo foi passando e o Muzan acabou desistindo de achar essa flor chamada de lírio da aranha azul. Querendo ser imune ao sol, ele chegou a uma conclusão estudando aqueles Onis que ele transformava. Cada Oni desperta uma habilidade única que nem o próprio Muzan tem, como teletransporte, controles de setas e entre outras habilidades, que se o Muzan quiser ter essa habilidade, basta ele ir até esse Oni e absorver esse Oni e ele herda essa habilidade para ele. Ele então teoriza de que em algum momento, como essas habilidades eram aleatórias e ligadas ali ao indivíduo, à descendência, ao DNA dele, eram características às vezes até emocionais, Muzan teorizou que haveria em algum momento que se ele transformasse alguém, poderia haver um Oni que surgisse e fosse imune ao sol. Então seu objetivo foi infectar cada vez mais pessoas para ter um Oni perfeito, que bastava então, se surgisse um Oni imune ao sol, ele ia lá e absorvia essa pessoa e herdava essa habilidade e se tornava perfeito. Só que isso não acontecia, o tempo foi passando e nada, até que ele lembrou de algo que ele fez no passado. Ele e Kokushibo mataram todos que possuíam ou eram descendentes de quem usava a respiração do sol. Foi então que Muzan teve a seguinte ideia: e se eu transformar um usuário da respiração do sol em Oni? Poderia então criar um Oni perfeito e imune ao sol. No desespero, ele acabou achando uma família que usava essa respiração do sol sem saber. Através de uma dança chamada de Dança dos Deuses do Fogo, essa família foi passando a respirar sol sem saber, de geração em geração. Essa família é a família Kamado de Tanjiro. Chegando lá, o Muzan ataca todo mundo e ninguém sobrevive. Muzan deixa o local e o tempo passa e Tanjiro chega em casa e descobre que sua família foi atacada, mas sua irmã, por incrível que pareça, conseguiu sobreviver, mas agora ela estava transformada em Oni. E é aí que entra um spoilerzinho que eu vou dar. Mais tarde no mangá é revelado que Nezuko, a única pessoa que conseguiu sobreviver do ataque do Muzan, se transformou em Oni, como a gente sabe, mas é imune ao sol. Assim que Muzan sabe disso, ele já se prepara para ir atrás dela e herdar esse poder, mas isso é uma parada que a gente vai ver lá pra frente, onde eu vou abordar o arco final de Demon Slayer. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado, é sério, esse vídeo sobre o Muzan. Você quer que eu fale sobre o arco final ali do ápice, pra ver se o Muzan vai conseguir herdar aquele poder, que é uma batalha sinistra, uma batalha onde até morre um montão de protagonista não, ali de outras pessoas morrem, enfim, é uma batalha épica. Mas aí, deixa o seu like aqui embaixo, que isso me ajuda muito, e se inscreve no meu canal, é sério, se inscreve mesmo. É isso, eu sou o Marcos e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!